Eu tenho certeza que algum parente seu ou algum familiar falou o seguinte: comprar imóvel não tem erro quando é questão de investimento. Em partes ele tá certo, porque se ele for ver, um exemplo, ele comprou o imóvel há 20 anos. Há 20 anos atrás, valorizou pra caramba, certo? Porém, 20 anos, né? Então, se a gente colocar para fazer uma academia, por exemplo, algum tempo depois, você vai ter resultado. Se você pegar para estudar pra caramba, para adquirir um diploma ou um concurso público, você também vai conseguir. Se você colocar em investimentos também, para que futuramente possa gerar renda e que possa cobrir seus gastos, daqui para frente você vai ter uma fonte de renda em que possa cobrir todos os seus gastos. Então a questão é, no longo prazo, realmente o imóvel consegue sim valorizar bastante e também você consegue colocar ele para alugar e cobrir os seus gastos. Só que tem um problema, de quanto mais o tempo se passa, a gente percebe que as coisas estão ficando mais caras, as coisas estão mais difíceis, questão financeiramente, porque existe a inflação e também existe a questão de que o salário também não está aumentando de acordo com a inflação. Então, com isso, não tem eh, uma educação financeira nas escolas para que essas pessoas possam sair da escola e possam estar bem informadas em como administrar o seu dinheiro. E essas pessoas não têm muita perspectiva de investimentos porque ela cresceu dentro dos familiares pensando que só um imóvel é a única fonte em que você consegue investir e gerar dinheiro. Sendo que, na verdade, existem outros lugares que você consegue investir o seu dinheiro e consegue ter retorno, porém, essa pessoa não sabe. Então, com isso, ela vai usar esse dinheiro a gastar, porque acredita que não tem nenhuma perspectiva de futuro, não tem algo em que essa pessoa possa olhar futuramente e ver que algo possa ser alcançável, que encontrar um objetivo de colocar esse dinheiro para trabalhar enquanto você estiver dormindo é algo para ela que não existe essa possibilidade, que basicamente ela vai trabalhar, pagar as contas, dormir e repete esse ciclo aqui infinitamente até o ponto de ficar muito velho e também só viver aposentado pela Previdência Social. E nesse vídeo aqui em específico, eu vou mostrar uma alternativa em que você pode pegar para estudar e você pode tirar as conclusões depois se realmente vai valer a pena para você aplicar, colocar isso no seu futuro para que você possa ter bons frutos futuramente. Mas com isso, eu quero que você assista esse vídeo até o final para que você possa entender tudo e que com isso eu vou explicar da melhor forma possível para que você possa entender. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem. Desculpa a introdução longa aqui pra caramba, mas vocês devem ter entendido um pouco de como que funciona, como que é a situação. A situação tá fácil pra geração Z, né? E aliás, isso eu me incluo muito nessa história. Situação em situação. Mas enfim, fazer o que, né? Já que estamos aqui, por isso eu estou estudando que nem louco mercado financeiro, investimentos e economia para mostrar algumas soluções interessantes para vocês e que eu estou postando nesse vídeo aqui e nesse canal no YouTube. Então, eu quero que você faça essas três coisas aqui que vão me ajudar muito também e que com isso possa ajudar outras pessoas. Se inscreva no canal, dê um like e compartilha. Assim, poderá ampliar mais esse conhecimento para as outras pessoas e que com isso nem tudo tá perdido, pessoal. A gente precisa adquirir conhecimento para resolver nossos problemas, para encontrar alternativas para que a gente possa usar eles a nosso favor. Enfim, vamos colocar no raciocínio o seguinte: se você tem um sonho de você adquirir um imóvel porque você quer ter uma família, quer ter estabilidade e que com isso você sente que quer morar nesse lugar onde você está, tudo bem. Já que é um sonho realmente emocional e algo que você realmente tem no seu coração em adquirir um imóvel, tudo bem, não tem problema nenhum. Você pode adquirir esse imóvel desde que você esteja ciente de que se você realmente gosta desse lugar que você está morando, se realmente quer um lugar em que você esteja muito bem estabilizado para vocês mesmos e para sua família e se você também tem um emprego estável também, se você tem a sua vida no geral está estável, porque não adianta nada você ter um emprego em que você vai se mudar várias vezes em outros lugares e deixar esse imóvel de lado. Ah, mas dá para colocar para alugar. Mas a questão é, vai colocar para alugar, mas depois se você quiser morar nesse lugar, não pode porque essa pessoa está morando de aluguel, então é difícil, né? Ah, mas dá para colocar como um Airbnb,
com hotel, mas a questão é, esse lugar também pode estar, a maioria das vezes, desocupado, então você vai ter que arcar com as contas no geral, certo? Que já que o imóvel é seu e vai estar a maioria das vezes desocupado, então você vai ter que arcar com os gastos assim no geral dentro de imóvel. E falando em imóvel, para comprar um imóvel mesmo, eu vou colocar uma média aqui que um imóvel na média sim custa em torno de uns 400 mil reais. Eu não tô querendo colocar assim um valor exato de cada cidade, de cada lugar tal. Pode ser lugar que esteja mais barato, em torno de 250 mil reais, ou outros lugares mais caros, chegando ao ponto de dar 1 milhão de reais. É porque tem que ver dois fatores interessantes, que é a localização, se é um lugar que tem tudo em volta, e segundo também a questão de segurança, porque ambos esses dois fatores, eles podem valorizar muito o imóvel pela localização. E também tem que ver se o imóvel está bem cuidado, se tem as contas tudo quitado, se não precisa fazer nenhuma reforma, coisa do tipo, se todas as contas estão em ordem. Então existem essas variantes. Tudo bem, você comprou um imóvel então por 400 mil reais, um exemplo, e então você vai morar. Então você vai estar ciente que você vai ter gastos com ele, só que você vai estar dentro desse imóvel. Então, em consequência disso, são gastos previsíveis para você. Então, são gastos assim que você está ciente que você vai arcar e que com isso você não vai ter nenhum problema, porque o imóvel é seu, você pode decorar da forma que você quiser, você pode fazer as coisas que você quiser nesse imóvel. É uma maravilha, né, para quem tem uma família, tem um emprego estável e por aí vai, né? Agora, saindo um pouco do lado emocional para o lado mais da conta, no final das contas, a gente tem que ver a questão de se realmente vai render alguma coisa para a gente, certo? Se vai render dinheiro para que a gente possa dizer que é um investimento. Aí é outros 500, mas não é porque comprar o imóvel para alugar é ruim, é porque diante de outra alternativa que você também pode comprar como se fosse imóveis, é uma alternativa muito interessante, mas com isso é algo chamado de fundo de investimento de imóveis, chamados FIIs, ou se você quiser algo mais abreviado, é fundo imobiliário. E o que significa fundo imobiliário? Vou explicar aqui ao longo do vídeo e com isso vocês vão entender mais o que é esse ativo. Primeiro vamos começar a explicar sobre a situação de você colocar para alugar o seu imóvel que você comprou e que com isso você vai colocar para gerar aluguel. Vamos colocar então se uma pessoa, um exemplo, comprou um imóvel de 400 mil reais e vai colocar para alugar. Entrando aqui, eu pedi para que fizesse meio que uma média de quanto que eu ia receber de aluguel. Aí tá mostrando aqui, ó, a renda de aluguel. A renda de aluguel que você pode esperar de imóvel de 400 mil reais no Brasil pode variar dependendo de vários fatores, incluindo a localização do imóvel, seu tamanho, condição e as comodidades oferecidas. E tá aqui, ó, em média, a renda de aluguel no Brasil foi de 2.191 por mês em 2023. No entanto, isso pode variar significativamente dependendo da qualidade e do bairro. Por exemplo, em cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, um apartamento de um quarto em áreas desejáveis podem custar entre R$ 2.000 a R$ 4.000 por mês, enquanto um apartamento de 3 quartos pode variar de 4.000 a R$ 10.000 ou mais por mês. Além disso, é importante considerar as obrigações fiscais à renda de aluguel. No Brasil, os não residentes geralmente são tributados em sua renda bruta a uma taxa de 15%. Então, se você for receber os aluguéis, você vai ter que pagar um imposto por ano de 15%. Por fim, é sempre uma boa ideia consultar um profissional imobiliário ou um consultor financeiro para obter uma estimativa mais precisa e personalizada para o seu imóvel específico. Essa aqui é basicamente uma média de quanto vai ser, entre R$ 2.000 a R$ 4.000 por mês, tirando o imposto de 15%. Porém, que nem eu falei antes, vai ser descontado 15% de um imposto de renda. Então, esse aqui é o valor do imposto de R$ 2.000, vai ser R$ 1.700, você vai receber R$ 4.000 com imposto de 15%, você vai receber R$ 3.400. Aí, outro valor aqui, ó, de R$ 10.000, você vai receber R$ 8.500. Então, nós devemos considerar o imposto de 15% sobre os imóveis para pessoas não residentes, que você vai
ter que colocar menos 15% da sua renda do aluguel. Então você tem que estar bem ciente disso. E corrigindo agora que eu parei para ver, é 15% por mês. Tipo, você recebeu aqui, todo mês aqui, você vai ter que pagar 15% ao mês, assim, de aluguel. Parando para ver agora, 15% por mês, na verdade. Porque todo mês que você for receber R$ 2.000, por exemplo, você vai ter que descontar 15%. É meio absurdo, né? Então, é isso que nós devemos entrar em consideração na hora de você comprar um imóvel e colocar para alugar. Esteja ciente disso. Não é para deixar vocês desanimados ou coisa desse tipo. Porque comprando imóvel e tendo conhecimento de imóveis no geral, você também pode adquirir muito dinheiro fazendo isso. Porém, esteja ciente também que existe os prós e os contra também. Eu estou mostrando aqui os contra, em que muitas pessoas acabam falando que só tem vantagens, mas as pessoas acabam colocando muito o emocional, em que, em consequência disso, acabam fazendo essas coisas sem pensar e em que, infelizmente, elas acabam tendo essas surpresas no final das contas. Ok, Léo, entendi. Você está falando que existe uma outra alternativa interessante para investimentos em imóveis, porém com apenas R$ 10 eu consigo adquirir esse investimento? Sim, isso mesmo. E tá aqui um texto aqui explicando como que funciona esse investimento, que são os fundos imobiliários, os FIIs, e que, se você quiser falar o nome completo, são os fundos de investimentos imobiliários. Tá aqui um texto aqui e que eu vou ler para vocês aqui como que é, tá? E como que funciona. Os FIIs surgiram no Brasil em 1993 com a lei número 8.668. Foi somente no dia 15 de outubro de 1999, há quase 24 anos, que os pequenos investidores tiveram acesso a essa nova classe de ativos, mas só ganharam popularidade nos últimos anos. Eles são uma forma de investimento que permite ao investidor aplicar em conjunto de ativos imobiliários, como prédios comerciais, shoppings, galpões, logísticos e até mesmo terrenos. Um FII é constituído por uma empresa gestora, que é responsável por selecionar e administrar os imóveis que comporão o fundo. Para adquirir esses ativos, o fundo emite cotas, que são negociadas na bolsa de valores, assim como as ações de empresa. Ao comprar essas cotas, o investidor se torna um cotista do fundo e tem direito a uma parcela dos rendimentos gerados pelos imóveis que compõem o portfólio. Então você comprou esse ativo por apenas R$ 10, você vai receber esse pingadinho todos os meses. Mas com R$ 10 apenas, você não vai ficar rico pro dia para noite. Então é sempre bom você ficar aportando sempre para que possa aumentar os seus rendimentos, os seus aluguéis mensalmente. Então tá aqui. Vamos começar aqui com o VGHF11, que é o Valora Hedge Fund, que é um segmento de títulos e valores imobiliários, que é basicamente dívidas de imóveis que você está emprestando esse dinheiro para essa gestora aqui, e que com isso você emprestando esse dinheiro, que é R$ 10 basicamente todos os meses, eles vão usar esse dinheiro para quitar dívidas e ainda por cima se alavancar para que possam criar outros imóveis mais ainda, e que com isso eles vão te dar um retorno, e que eles vão te dar um retorno com juros, e que o dividendo yield deles é de 13,21%. Esse é o valor assim que eles vão doar para você. Tipo, você pagou em torno de R$ 9,33, que é o valor da cota. Aí eles vão te devolver então 13% desse valor. Max Renda também é a mesma coisa, e assim por diante. Mas eu vou falar primeiro desse Valora Hedge Fund, e que eu vou mostrar para vocês como que é interessante vocês entenderem como que vocês podem ver esse investimento aqui. Entrando aqui em um site chamado Status Invest, ou você pode usar outros também, que é o Fundamentei, o Fundamentos e até o Investidor 10, você consegue ver então aqui o valor da cotação, entende? Tipo, tem dia que vai estar mais barato e tem dia que vai estar mais caro. Então, tá aqui o valor da cotação e está mostrando por 30 dias, o gráfico de 30 dias. Agora, o gráfico de um ano, por exemplo, a gente percebe aqui, ó, você andando aqui um pouco mais pro lado, você percebe que, então você vai ver toda essa trajetória de um ano do VGHF11. E existem três coisas assim que eu acho interessante, que é bom vocês verem. Quer dizer, três não. Acho que cinco, basicamente. Existem cinco coisas que vocês podem ver, que eu acho interessante de vocês verem. Que é a cotação atual, quanto que tá o valor, enquanto que você pode pagar. Preferencialmente você pagando mais barato, assim, por esse investimento, sim, é bom, porque você vai pagar por um preço menor
e vai te dar um retorno maior. É igual você comprar, sei lá, você comprar um relógio, por exemplo, e ao longo do tempo ele vai valorizar. Só que você comprou num período muito bom, entende? E com isso você vai ver o dividendo yield também, que se basicamente é os últimos 12 meses assim, ele pagou dentro do 14% de dividendo yield sobre o valor de 8,92. Só que aí, entrando aqui, você percebe também, você consegue ver a valorização durante esses 12 meses. Ele teve uma queda de 6,11%, mas a questão é, a nossa real importância mesmo é adquirir renda. Então, e o fundo imobiliário também é algo interessante, que ele é algo que vai ter um valor mais consistente assim, tipo, não vai ser algo com uma valorização igual uma empresa, igual uma ação, que vai explodir pra caramba e vai valorizar muito, e ele também não vai descer tanto assim, porque a empresa também tanto pode ser muito boa e que pode valorizar pra caramba, mas existem empresas também na bolsa de valores também que tem ações em que podem desvalorizar muito, chegando a zero. Já com fundo imobiliário, por ser algo que se mexe com imóveis, é muito difícil você encontrar investimentos de fundo imobiliário que possam valorizar muito ou podem simplesmente acabar descendo e ir para zero, porque a intenção deles é gerar renda através de proventos, que seriam aluguéis mensalmente, que são distribuídos para todos vocês, e que com isso eles são obrigados por lei a entregar 95% do valor que eles recebem de lucro para os pessoal que está comprando fundo imobiliário. Então, é bem interessante isso, tá bom? Então, quanto mais você compra fundo imobiliário, mais você acaba recebendo muito mais proventos. Você acaba recebendo rendimentos mensais, os aluguéis de imóvel. Aí entrando aqui agora, você percebe que ele é um segmento misto, então ele não mexe só com imóveis também, mas ele mexe também com imóveis e títulos de dívidas de imóveis, gestão ativa, então a gestora desse fundo imobiliário aqui está sempre administrando, está sempre procurando os melhores imóveis para adquirir e colocar no fundo imobiliário, ou encontrando oportunidades interessantes para títulos de dívidas de imóveis. Com isso, eles estão sempre na ativa, entendeu, pessoal? E o público-alvo seria investidores em geral. Então, eles colocaram esse valor de menos de R$ 10, basicamente, para que qualquer pessoa possa investir, que seja muito mais acessível para as pessoas que não têm tanta condição de dinheiro adquirirem esse fundo imobiliário e estiverem muito mais encorajados a comprar e adquirir esse investimento. Só que o que você está levando então com um fundo imobiliário de R$ 9 basicamente? Você lá não só está levando um fundo imobiliário de R$ 9, mas você também está levando outros tipos de investimentos que são fundos imobiliários aqui, ó. Você está vendo aqui, ó, JSRE, que ele é misto, ele tem mais de 500, esse investimento que você pagou por apenas R$ 9 em torno, ele tem mais de 500 mil cotas desse investimento aqui, BRCR e assim por diante. Essa lista aqui é grande, ó, muito grande. E a relação dos segmentos também, ó. Olha só que interessante. Você tá comprando, você vai ter por R$ 9, você vai ter uma carteira de lajes corporativos, você vai ter título de dívidas, que são os papéis, você vai ter shopping, você vai ter coisas mistas, que nem sei o que é, mas tá dentro da carteira, é interessante. Indefinido, que é algo que não vai estar para sempre. Fundos de desenvolvimento, imóveis de indústria e logísticos, imóveis residentes e fundo de fundo. Fundo de fundo, basicamente, é eles comprando fundo de outros de fundos imobiliários, em que eles estão comprando um fundo que basicamente que comprou outro fundo e estão comprando outro fundo. Então, é basicamente uma diversificação da diversificação de um único investimento por apenas R$ 10. Então, nesse caso aqui, você percebeu que apenas por R$ 10, basicamente, você vai ter muitos ativos em apenas R$ 10. Então, é bem interessante isso. Porém, eu ia mostrar para vocês todos esses daqui. Porém, apenas com um só investimento de fundo imobiliário, deu para mostrar para vocês, para terem uma noção de como que você pode estar bem diversificado por apenas R$ 10, em que você não vai ter só um imóvel também. Você vai ter vários shoppings, várias residências para residentes, você vai ter
lajes corporativos, você vai ter muitas outras coisas do que só ter um imóvel por R$ 400.000. Então tá aqui. E aqui também tem o MXRF11, que é um dos maiores fundos imobiliários do Brasil, que tem basicamente mais de 1 milhão de pessoas que têm esse fundo imobiliário. Eu particularmente tenho, não pelo fato de ele ser o melhor em si. Eu acredito que existem outros melhores na verdade, mas pelo fato de ter muito cotista, muitas pessoas que investem nele, é interessante colocar na carteira pelo fato de que muitas pessoas têm e que com isso, se acontecer alguma coisa ruim com esse fundo imobiliário, vai ser muito mais difícil de ser dissipado ou até mais difícil também de ser manipulado o mercado, né? Então tá aqui, ó, segmento híbrido e valor da cota 10,55 e ele paga em 12 meses 13,14%. Então ele vai pagar 13% sobre o valor de 10,55. BTCI 11, que é pelo BTG Pactual Crédito Imobiliário, títulos e valores imobiliários, valor da cota 9,99 e 9,33, dividendo yield de 12 meses por 13%, 13,3. E com isso também é o mesmo esquema dos outros. Ele vai pagar 13% ao ano sobre esse valor de 9,33. XPSF11, que é pela XP, segmento fundo de fundo, que é os chamados FOF. Eu falei lá sobre eu falei sobre o VGHF11, que ele tinha um fundo de fundo em que esse é um fundo imobiliário que ele investe em outros fundos imobiliários. Então, você está investindo em um fundo que investe em outros fundos. Então você vai estar não só com uma diversificação igual o VGHF11, mas você vai ter muito mais diversificação. Então, tipo, você vai expandir mais ainda os seus investimentos por um valor de R$ 7,40, basicamente, dividendo yield de 12 meses de 12,59% de dividendo yield. E sobre os 7,40. GALG 11, Guardian Logística, segmento de logística, valor da cota R$ 8,92, dividendo yield de 12 meses por 10,35% sobre os 8. Ele vai pagar pelo valor sobre a cota aqui. Então é isso. Então você, por exemplo, se criasse uma carteira de R$ 50, você teria então vários títulos de dívidas de imóveis. Você teria vários títulos de dívida de imóveis. Você teria imóveis de shopping. Você teria imóveis de galpão logístico, você teria lajes corporativos, você teria escritório, você teria fundo de fundo que investe em outros fundos imobiliários, vai ter várias e várias imóveis basicamente por apenas um valor bem interessante, né, pessoal? Mas a questão é, isso aqui não vai te deixar rico, tá bom, pessoal? Isso aqui é apenas um começo. Que começo bom, né, pessoal? Convenhamos, né? Por apenas R$ 50 você consegue basicamente criar uma carteira bem interessante para vocês de vários fundos imobiliários com vários imóveis dentro da sua carteira de investimentos e que com isso você pode receber esse dinheiro todo mês. E você recebendo esse dinheiro, por exemplo, na sua conta, não pegue para gastar esses rendimentos, tá bom? Porque é muito pouco, correto? Entende? Tipo, você vai pagar R$ 50, mas no mês que vem você vai receber o quê? Uns 50 centavos, por exemplo? É muito pouco, né, pessoal? Então, o que você pode fazer? Você pode pegar esse dinheiro de 50 centavos, mais R$ 50 e investir de novo. Aí você investe, aí cria essa bola de neve e que com isso você vai sempre recebendo dinheiro ao longo do tempo. Essa é uma estratégia muito interessante que eu uso basicamente e que é a mais simples de todas basicamente. E que você não precisa se preocupar com gráfico, com home broker, palavras totalmente difíceis assim. Você pode fazer isso enquanto você estiver fazendo uma vez por mês. E você pode fazer isso como se fosse um hábito. Essa é a melhor carteira de investimento de fundo imobiliário? Lógico que não, porque eu não falei nada de como que você pode analisar os fundos imobiliários. Eu não falei totalmente os indicadores que são realmente importantes para você analisar esses fundos imobiliários para depois você colocar na carteira. Eu não falei basicamente nada disso. O que eu falei é que é possível sim começar com pouco e você receber um pouquinho de acordo com o que você colocou o dinheiro. Mesmo que seja pouco, você vai receber pouco, porém é algo que você vai receber de qualquer maneira, entende? Então você vai criar esse hábito para conseguir gerar
mais e mais, futuramente você consiga criar uma renda sem precisar trabalhar com isso. E com isso você possa criar uma renda passiva, que é uma renda em que você pode ficar sossegado e futuramente você pode nem precisar trabalhar, porque todos os seus gastos que você tem vão ser cobertos, porque você tem um investimento que você comprou e ficou comprando muitas vezes e você investiu também sabiamente também, porque você tem que saber escolher os investimentos certos e que com isso você consegue então ficar mais sossegado. E então vamos fazer uma simulação de que em vez de você comprar 400 mil reais em um imóvel, vamos colocar então 400 mil reais em fundo imobiliário. Vamos colocar um exemplo de 5 fundos imobiliários que eu citei antes e vamos dividir 400 mil reais igual pelos 5 fundos imobiliários, tá bom, pessoal? Um exemplo aqui você pegou 400 mil reais aqui e dividiu por 5 aqui, em 5 fundos imobiliários totalmente diferentes aqui. Então vamos colocar aqui, ó, você percebe que o primeiro tem 13% de dividendo yield, o segundo é 13%, o terceiro também é 13%, 12%. Vamos colocar então, para ser mais realista aqui, vamos colocar então para uma faixa de 12%, tá bom? Colocar uma média mais realista aqui, de acordo com esses 5 fundos imobiliários. Vamos colocar então um exemplo de 12%, porque existe esse quinto fundo imobiliário aqui que não chega a 13%, ele chega a 10%. Então vamos colocar um exemplo de 12%. Então colocando aqui, ó, 400 mil reais aqui em fundo imobiliário, um exemplo, você não coloca nada em aporte mensal, taxa de juros de 12% e um período de 1 ano. E você colocando aqui 400 mil reais aqui, você então vai receber 48 mil reais só de juros de fundo imobiliário por ano, que 48 mil dividido por 12, você vai receber 4 mil reais por mês. Lembrando também, 4 mil reais por mês é como se você tivesse comprado um apartamento de mais ou menos de 3 quartos, em que pode variar de 4 mil a 10 mil reais por mês. Isso é uma média só, não estou falando que é algo absoluto, tá bom, pessoal? Mesmo você colocando para alugar, você vai receber 3.400 reais, porque você vai ter o imposto de renda de 15% toda vez que você é descontado pelo seu aluguel. Então, a questão é, mas e os fundos imobiliários? Você vai ter que descontar esses rendimentos todo mês? Não, não vai ser descontado, porque os fundos imobiliários, você tem isenção de imposto de renda sobre os rendimentos que você recebe de fundo imobiliário. Você só vai pagar imposto de renda no fundo imobiliário se você pegar esse seu fundo imobiliário e vender, tá bom? Porque você também pode ganhar também uma valorização se você quiser vender um fundo imobiliário. Você compra, por exemplo, um fundo imobiliário a R$ 8 e ele subir a R$ 12, por exemplo. Você viu que para você compensa vender e você não está querendo mais receber mais rendimentos desse fundo imobiliário, você vende. Só que aí, depois que você fez essa venda, você vai ter que pagar 15% do lucro que você vendeu o fundo imobiliário. Porém, os rendimentos que você recebe todo mês, depois de você ter investido muito em fundo imobiliário, não vai ser descontado. Por isso que eu acho muito interessante fundo imobiliário em questão de gerar renda, e você pode comprar por apenas R$ 10. Você percebeu que com apenas R$ 10 você pode começar e aumentando mais os aportes, investindo cada vez mais, vai aumentando o seu patrimônio e a sua renda mensal também. Eu adoraria então vocês pudessem comentar o que acharam sobre esse vídeo, e seus comentários são realmente muito preciosos para mim, porque pode ser usado para mim como algo que eu possa melhorar, ou também fico muito feliz se vocês estiverem elogiando. Então, com isso, vocês estão convidados a comentarem aqui embaixo, pessoal. Não se esqueça, então, de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo. E fico muito feliz que você tenha escutado esse vídeo ou ter assistido esse vídeo até aqui. Muito obrigado a todos e boa sorte nos campos de batalha. Falou e até mais.